Bom dia! Você já deve ter ouvido falar sobre a tripartição dos poderes, que foi denominada por Montesquieu, a qual essa tripartição possui 3 poderes, que é adotado aqui no Brasil, a exemplo de poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. É bem importante que todos tenham sua função independente, mas trabalhem de maneira harmônica para manter o equilíbrio e conseguir controlar os níveis federais, estaduais e municipais. Bem, nesse vídeo iremos trabalhar sobre o poder legislativo, porque os demais irá ser trabalhado pelos demais grupos. Como meu grupo fala do poder legislativo, eu vou aprofundar mais sobre esse tema, tá bom? O poder legislativo é bem importante, primeiramente, ter noção que ele tem a função de criar e de fiscalizar o poder executivo. Em um âmbito mais federal, o Congresso Nacional possui senadores e os deputados federais. No âmbito estadual, que a Assembleia Legislativa possui os órgãos estaduais, que no caso seriam os deputados estaduais. No âmbito do gabinete, é o respeito ao órgão do apoio parlamentar, além de local onde ele se reúne para poder tomar decisões, entre outras medidas. Agora vamos falar um pouco do processo legislativo nas esferas, tanto estadual, quanto municipal, quanto federal. Na esfera federal, ele tem o papel da ementa constitucional, a qual ele propõe leis, entre outros requisitos. Já na esfera estadual, é um pouco diferente porque a ementa constitucional requer a seu estado de colocação, né? Mas ele tem outras funções, da lei ordinária, lei complementar, como no aspecto federal. Já no aspecto municipal, ele só tem um papel das leis orgânicas, o que diferem das outras situações e tem que ser publicados em diário oficial. Bom, agora que temos um conhecimento prévio sobre o que é o poder legislativo e como ele é exercido, iremos adentrar um pouco no poder legislativo estadual. Assim, podendo dividi-los em 3 esferas, sendo estas o legislativo municipal, a estadual e o federal. O municipal, como podemos ver, ele é representado pelas câmaras municipais, ou chamada câmaras de vereadores, enquanto o estadual é representado pelas assembleias legislativas ou Câmara Legislativa, sendo exercido pelos deputados estaduais. E, por fim, o federal, que é representado pelo Congresso Nacional, sendo o poder praticado pelos senadores e deputados federais. Porém, a ênfase é em nível estadual. No plano estadual, este poder é exercido pelas assembleias legislativas, como já citamos, por meio dos deputados estaduais, em que o poder legislativo estadual não é permitido legislar sobre assuntos de competência exclusivamente federal ou municipal, apenas estadual. Bom, quanto às funções, elas elaboram leis que regulam o Estado e a conduta dos cidadãos e das organizações públicas e privadas. Além de votar e aprovar o orçamento estadual. Bom, quanto às eleições dos deputados estaduais, eles são eleitos para um mandato de 4 anos, com a função de criar leis pertinentes ao Estado e fiscalizar as ações do governador nas atribuições constitucionais. Os votos, eles são feitos de modo proporcional, ou seja, não basta ter a maioria dos votos para se eleger, pois os votos dos candidatos é levado em conta os da legenda e o número de vagas conquistado pelos partidos da Assembleia. Mas o que é a legenda? São os partidos políticos ou coligação política. Logo, os deputados estaduais também atuam na elaboração de emendas à Constituição de seus respectivos estados, leis complementares, ordinárias e delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Puxando a linha de raciocínio da nossa colega Bia, eu vou falar um pouquinho sobre a Câmara dos Deputados. Ela é considerada a Câmara Baixa do Congresso Nacional do Brasil e está ao lado do Senado Federal.
fazendo parte, assim, também do Poder Legislativo da União. A Câmara está localizada na Praça dos Três Poderes, na capital federal, e é composta pela Mesa da Câmara dos Deputados do Brasil. Ela foi criada em 25 de março de 1824 pela própria Constituição Brasileira Federal da época. Possui um total de 513 deputados que são eleitos através de um voto proporcional. Eles são eleitos e, em contrapartida, a minoria é o maior partido ou bloco em oposição ao pensamento da maioria, ou seja, são aqueles que estão desfavorecidos em questão de opinião e pensamento, pois estão com um número menor de pessoas na casa. Além disso, também possuem as lideranças, onde os deputados estão agrupados em representações partidárias, blocos parlamentares, e eles vão eleger os seus líderes, que, entre outras atribuições diversas que eles vão ter, eles encaminham as votações nas comissões e no plenário, onde eles podem fazer uso das palavras em qualquer tempo da sessão e tratar de assuntos de relevância nacional ou defender determinada linha política. Basicamente, os líderes eles estão livres para debater. A Câmara dos Deputados ela vai competir privativamente, ou seja, eleger os membros do Conselho da República e autorizar a abertura de processo por crime de responsabilidade contra o presidente da República e seus ministros. Por ser uma Câmara baixa, a Câmara dos Deputados geralmente é considerada uma Câmara assim mais popular em relação à do Senado Federal, já que no Senado os membros possuem um maior prestígio do que os deputados da Câmara. Diferente da Câmara dos Deputados, que tem a sua representatividade proporcional à população de cada estado, o Senado Federal vai representar cada ente federativo. Para que essa relação se dê de forma igualitária, cada estado terá o mesmo número de representantes no Senado. Cada estado será representado por 3 senadores. Considerando os 26 estados mais o Distrito Federal, chegamos ao número total de 81 cadeiras. O mandato de um senador dura 8 anos, e eles são eleitos por voto proporcional, ou seja, aquele com maior número de votos vence. E a cada eleição, o número de vagas para senador varia de 1 para 2 cadeiras. Em 2010 foram eleitos 2 senadores, em 2014 1. Em 2018, novamente 2, e a tendência é que em 2022 seja eleito apenas um senador. A sede do Senado Federal fica no Palácio do Planalto e o seu plenário na cúpula voltada para baixo. É no plenário que os senadores se reúnem para efetivar suas atribuições constitucionais. Um senador da República tem como principais atribuições analisar os projetos votados pela Câmara dos Deputados, alterando, propondo emendas e melhorias antes de enviar para a sanção presidencial. Os senadores também são responsáveis por autorizar as operações financeiras do Poder Executivo Federal. Aprovam também as indicações para magistrados, como os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas, o presidente do Banco Central e os procuradores gerais da República. E os senadores também investigam e julgam os crimes de responsabilidade praticados por diversos agentes públicos, inclusive o presidente da República. Atualmente, estamos acompanhando no Senado a CPI do Covid, que tem como principal objetivo apurar se houveram falhas por parte do Poder Executivo no enfrentamento da pandemia. Apenas um senador federal pode chegar a custar aos cofres públicos brasileiros cerca de R$2 milhões por ano. Entre esses valores estão inclusos salários, auxílio moradia, auxílio saúde, cota para exercício de atividade parlamentar, a CEAP, contratação de pessoal, 13º, 14º e 15º salário. Qualquer cidadão pode ocupar o cargo de senador da República, desde que atenda a alguns pré-requisitos. Precisa ser brasileiro nato ou naturalizado, possuir 35 anos ou mais, estar inscrito em um partido político, possuir domicílio eleitoral no estado pelo qual pretende se candidatar e estar em pleno exercício dos seus direitos políticos. Atualmente, a Bahia é representada no Senado Federal pelos senadores Ângelo Coronel, Jacques Wagner e Otto Alencar, sendo que esse último terá o final do seu mandato no ano de 2023. E aí vai uma dica. Se você enviar um e-mail para qualquer um desses senadores que eu acabei de citar, dizendo que é estudante que gostaria de um exemplar da Constituição, eles vão enviar para você um exemplar autografado pelo próprio senador. Demora um pouco, mas chega.
O Tribunal de Contas da União, chamado de TCU, é o órgão de controle externo do governo federal que auxilia a Assembleia Nacional no acompanhamento do orçamento e do desempenho financeiro do Estado, além de contribuir para a melhoria do bem-estar público. O tribunal é responsável pela revisão contábil, financeira, orçamentária, comercial e patrimonial da legalidade e economia das instituições e entidades públicas do país, além de ser responsável por analisar e fiscalizar as licitações e privatizações conduzidas pela UIT para detectar possíveis violações e garantir o cumprimento de todas as regras. O TCU analisou o repasse de recursos do governo federal para estados, municípios e distritos federais. O Senado e a Câmara dos Representantes ou qualquer de suas comissões podem solicitar informações sobre a fiscalização do tribunal. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato pode reclamar ao TCU sobre atos ilícitos e ilícitos de uso de recursos públicos. Porém, essas reclamações precisam seguir certas regras e procedimentos para análise confidencial e, se aceitas, serão verificadas pela agência. Afinal, como é a organização do Tribunal de Contas da União, o tribunal é composto por 9 ministros, a Assembleia Nacional elege 6 deles, um é nomeado pelo Presidente da República e os outros 2 são eleitos por membro do Ministério Público. As decisões são tomadas coletivamente, ou seja, são tomadas coletivamente no Conselho de Ministros. Reúnem-se na reunião plenária ou em uma das 2 salas onde se encontram. Os demais integrantes do órgão são divididos em cargos, como auditores e técnicos federais, e esses cargos são selecionados por meio de concurso público.